E aí, galera? Bom, começamos aqui com mais uma aulinha, né? A gente já falou de funções inorgânicas na aula passada e agora a gente vai começar a falar sobre radioatividade. E aí, quando eu falo radioatividade, radiação, o que vem na sua cabeça? Vem algo tipo assim? Ou vem algo tipo assim, né? Provavelmente são essas duas primeiras coisas que vêm na sua cabeça. Um cara com algo muito tóxico assim e uma usina nuclear. Se você for roqueiro, né? Tem gente que diz que não é rock, mas se for mais musical, provavelmente vai vir isso, né? Esse é o clipe do Imagine Dragons da música Radioactive. Eu não sou muito bom em inglês, mas é a música que chama Radioativo em português do Dragões Imaginários, que é Imagine Dragons. Agora, se for fanfic mesmo, se for nerd, provavelmente vai vir isso na sua cabeça, né? Quarteto Fantástico, for exposto à radiação e ganhar poderes. Só que infelizmente não é isso que acontece na vida real e não é isso que a gente vai ver hoje. O que a gente vai ver hoje? Isso, eu sei, parece um monte de coisa, nossa, que coisa chata que eu vejo lá na física, mas calma. A meta é vocês entenderem esse gráfico, porque sim, isso pode ser considerado um gráfico, um diagrama, até o final da aula, beleza? Então vamos lá. O que é essa bagaça chamada radioatividade, né? O que é isso? O que é a radioatividade? Para eu explicar a radioatividade, primeiro eu tenho que diferenciar radiação de radioatividade. Porque sim, elas não são a mesma coisa. Ou melhor, porque não, elas não são a mesma coisa. Radiação, ela é a emissão de energia por meio de luz. Ou seja, luz, o Planck, o Einstein falou lá, luz ela é dualidade da partícula, ela é tanto partícula quanto onda. Então, se eu estou emitindo luz, eu estou emitindo radiação. Por exemplo, o controle remoto, ele emite uma luz infravermelho, ou seja, ele emite radiação. Microondas, ele emite microondas, ou seja, ele emite radiação. E aí vocês devem estar falando, viu? Eu sabia que controle remoto fazia mal, que micro-ondas fazia mal, tudo isso dá câncer. Calma, calma, calma. Não quer dizer que emitir radiação gera câncer. Porque senão a gente ia gerar câncer para as outras pessoas. Sim, o ser humano ele emite radiação, ele emite calor. É por isso que as câmeras infravermelho funcionam, essas câmeras de calor. Como que elas funcionam? Elas não emitem radiação na gente, elas simplesmente detectam infravermelho. E o ser humano, ele radia, né, infravermelho. Ou seja, o calor do ser humano é um tipo de radiação. Beleza? A radioatividade é quando o núcleo de um elemento químico com muita energia, ou seja, ele está instável. Um elemento, quando tem muita energia, ele é instável, beleza? Ele emite de forma espontânea partículas ou radiação. Então, o que quer dizer? Quando a gente tem um elemento que está muito carregado, ele é instável. E ele quer ser estável. O que ele precisa ser para ser estável? Ele precisa liberar essa energia, ele precisa ficar com pouca energia. É, é um processo que a gente chama de entropia. Quando o elemento quer chegar a zero, né? Praticamente morrer. Porque é o momento que ele está mais estável. E como que ele libera essa energia, essa radiação de forma espontânea? Decaindo. É o que a gente vai chamar de decaimento. Beleza? E alguns exemplos. Isso é um terço que foi feito de vidro de urânio. O urânio decai, ele é radioativo. O césio-137, que foi um material que um catador de lixo achou num lixão, que era de uma máquina de quimioterapia, se eu não me engano, que um hospital descartou de forma inadequada nesse lixão. E aí esse catador de lixo viu que a pedra é brilhante, levou para o filho dele brincar, o filho dele passava no corpo, aí o filho levou para a escola e aí contaminou toda a cidade. Então, esse foi um acidente gravíssimo com o Césio 137 por causa de negligência do hospital. E o termômetro de rosto? Não, ele não emite radioatividade. Ele emite laser, galera. Quando você escutar algum bolsominion, ou se você é bolsominion e acredita que isso te dá câncer, não, galera. Não, não. Primeiro vamos explicar como que isso funciona. O termômetro infravermelho, o nome já fala,
É termômetro infravermelho, não é termômetro de laser. Esse laser não serve para nada, só serve para mirar e saber onde você está apontando. O que esse termômetro mede é o quanto de radiação você emite para ele. Não é um termômetro que emite radiação para você, é você que emite para ele. Então esse termômetro detecta o quanto de infravermelho que você está jogando. Quanto mais infravermelho você está jogando, maior é a sua temperatura, beleza? Não dá câncer. Se fosse pensar assim, a gente que teria que dar câncer para ele, não ele para a gente. Então vamos lá, os tipos de radiação. A gente vai ter a radiação não ionizante. A radiação não ionizante é uma modalidade de radiação de baixa frequência e baixa energia, também denominada de campo eletromagnético. Então a radiação não ionizante é um campo eletromagnético, que se propaga através de uma onda eletromagnética constituída por um campo elétrico e um campo magnético, podendo ser provenientes de fontes naturais e não naturais. Ou seja, a radiação não ionizante, resumidamente, ela não gera câncer, beleza? Ela não ioniza suas células. Ah, mas você tirou isso do nada. Bom, aqui está a fonte do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. São eles falando, não sou eu, beleza? É alguém especializado, é só conferir nesse link. E a radiação ionizante? Ela vai ser o contrário da não ionizante. Se a não ionizante não gera câncer porque ela não ioniza uma célula, a ionizante vai ter força e velocidade para ionizar uma célula. Eu vou conseguir alterar a estrutura da minha molécula e aí eu consigo gerar um câncer. E essa radiação ela pode ser de natureza corpuscular, que é partículas, né? Como as radiações alfa e beta, então as partículas alfa e beta. A de eletromagnética, que é, por exemplo, a radiação gama ou os raios X. E algumas frequências de ultravioleta. Beleza? Vocês já vão entender qual a diferença de frequência para partículas. Que é exatamente aqui. Bom, o que isso quer dizer? A gente primeiro tem que diferenciar frequência de comprimento de onda. Vocês estão vendo aqui, ó? Esse daqui é o comprimento de uma onda. Então, por exemplo, o comprimento de uma onda de um micro-ondas é esse tamanho aqui. Isso quer dizer o quê? Que ele é maior do que o comprimento de um raio-x, por exemplo. Olha o comprimento de uma ondinha só, é menor. Vocês não concordam que quando um comprimento é menor, ele se repete mais vezes? Ou seja, quanto menor a onda, maior a frequência. Quanto maior a onda, menor a frequência. Então olha aqui, ó, essa onda é muito grande. A frequência dela é de 10 elevado a 1. Olha aqui, essa onda é muito pequena. A frequência dela é de 10 elevado a 26. São mais de sextilhões de diferença de frequência. Beleza? E o que gera o câncer, o que causa o câncer é isso, é a frequência. Quanto mais frequência, mais ionizante é. Por exemplo, raios cósmicos gera câncer. Tem uma frequência muito alta. O que impede os raios cósmicos cancerígenos de chegarem em nós? É justamente a camada de ozônio. Só que aí o ser humano é meio Salles, o ministro do meio ambiente, e tá cagando o meio ambiente. Então, a falta da camada de ozônio gera um aumento significativo nos cânceres de pele. Porque os raios cósmicos começam a chegar mais forte para a gente. Outro exemplo, os raios gama. Olha, os raios gama são os mais fortes. Por quê? Porque eles não são mais partículas, eles são raios já. Eles também penetram muito forte. Raio-X. Raio-X gera câncer sim. É por isso que os profissionais que trabalham com raio-X, quando você vai tirar o raio-X, você não vê eles na sala. Eles ficam do lado de fora, numa cabine protegida por chumbo. Ah, Wesley, então quer dizer que se eu tirar raio-X eu vou pegar câncer? Não, não é assim também. O tempo que você fica tirando raio-X não é o suficiente para te dar câncer, beleza? Só que é diferente de quem trabalha com isso. O cara tá lá, a pessoa tá lá o dia inteiro trabalhando com isso. Ela sim tem tempo suficiente para desenvolver um câncer. Por isso que ela sai da sala, por isso que tem jornada de trabalho reduzida, por isso que se aposenta mais cedo, por essa série de motivos. Você quebrou seu braço lá, foi tirar um raio-X, não te dá câncer, o tempo é muito curto. Agora, quem trabalha com isso o dia inteiro, sim. Radiação ultravioleta, que são os raios do sol, por exemplo, né? Os UVA, UVB, eles geram câncer. E aí vocês começam a perceber o que tem em comum
entre tudo isso daqui que gera câncer, que é uma radiação ionizante? É a frequência, são frequências muito altas, da 10 a 18 a 10 a 26. E aí, em contrapartida, a gente vai ter as frequências mais baixas, que é a partir aqui do infravermelho. Eu já explico o infravermelho e o ultravermelho e o ultravioleta. Então, ó, infravermelho não é ionizante, que é o calor que a gente libera. Micro-ondas, para quem acha que micro-ondas dá câncer, não. Ele é menor do que a radiação infravermelho. Então, a radiação que o micro-ondas emite é menor do que você mesmo emite para as outras pessoas. Então, começa a pensar nisso daí. Celular, ondas de rádio, frequência de computador, frequência de sinal. Por que antenas de televisão, rádio, têm uma frequência muito baixa? Porque elas também têm uma onda muito alta. Então elas conseguem alcançar lugares melhores, só que não com uma qualidade tão boa. Ou seja, a frequência vai gerar qualidade. O comprimento de onda vai depender aonde chega o sinal. E aí eu falei do infravermelho e eu falei do ultravioleta. O que são isso? De certa forma são cores. A gente só vê isso, ó, luz visível. Tá vendo aqui, ó? Vou até dar uma grifada aqui, ó. O que a gente vê, o que os nossos olhos detectam, é mais ou menos esse feixe de luz aqui, ó, de luz visível. Todas as cores que a gente consegue detectar, inclusive aquela que seu amigo rouba no stop, estão dentro desse espectro, luz visível. Todas as cores com frequência maior do que o que a gente consegue visualizar chama radiação ultravioleta. Algumas abelhas conseguem ver ultravioleta. E todas as cores com uma frequência menor do que o que a gente consegue visualizar, a gente chama de radiação infravermelho, ou seja, infravermelho, que é o que sai no seu controle remoto, por exemplo. E é com esse infravermelho, uma curiosidade, que funcionam os óculos de segurança do exército. Sabe aqueles óculos noturnos que você vê tudo verde? Como que eles funcionam? Eles estão jogando uma luz infravermelha, só que o nosso olho e o nosso cérebro não reconhece essa luz. A gente não consegue visualizar essa luz infravermelho, mas o ambiente está todo iluminado por infravermelho. Porém, a câmera consegue. Então é como se a câmera o binóculo, né, jogasse uma luz que só ele consegue ver. E aí ele transmite essa imagem que ele está vendo para uma imagem verde, que é uma luz visível que a gente consegue visualizar. Beleza? Então é isso, galera. A primeira parte de radioatividade é essa. Aula que vem eu vou falar sobre partículas alfa, partícula beta, raios gama e meia-vida. Vocês vão ver que é tranquilinho. Então deixem um like, se inscrevam no canal para vocês não perderem a próxima aula, que se eu fizer agora vai ficar muito comprido. Então, é sério, se inscreve aí no canal para dar aquela força, compartilha com os amigos para eles verem que a radioatividade não é tão difícil assim. Tentei ser o mais didático possível, espero que vocês tenham gostado. Beleza? Até a próxima, galera. Falou!